Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje a gente vai ver a revisão da termodinâmica, certo? Mas bem, antes de eu começar o vídeo, peço que vá se inscrevendo no canal e, se gostar da revisão, peço que curta o vídeo aí também, compartilhe, e dúvida ou sugestão pode colocar nos comentários, certo? Então vamos lá. Na área da termodinâmica, ok? Claro, termodinâmica é toda a área que envolve fenômenos térmicos, mas aqui o foco é trabalhar com os chamados gases ideais, certo? O que é um gás ideal? Tá? É um gás que vai se comportar como modelo de partículas, ok? Primeiramente, de forma que entre essas partículas as únicas interações são colisões entre elas e o recipiente que contém este gás. Então não há perdas de energia e o gás ocupa todo o volume do recipiente que o cerca, né? Mas bem, nessa equação dos gases, temos a chamada equação de Clapeyron, onde diz que o produto pressão vezes volume é igual a N, número de mols, R, que é a constante universal dos gases, que seu valor é aproximadamente 8,3 joules por mol Kelvin, vezes a temperatura, né? Aqui é a primeira relação que nós encontramos para um gás ideal, certo? Então temos pressão, é muito importante aqui dotar suas unidades. No sistema internacional, pressão se encontra em Pascal, que é o equivalente a newtons por metro quadrado. Volume, metros cúbicos. N é o número de mols. R já é dado aqui. E a temperatura, que é o mais importante, ele tem que estar na escala Kelvin. Não pode ser usado graus Celsius, porque aqui não estamos trabalhando com variação de temperatura, mas sim com a temperatura no estado absoluto, né? Então, como fazemos para trabalhar de mol para Kelvin? Bem, de mol para Kelvin, de Celsius para Kelvin. Bem, a relação é fácil. A temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius, somados com este númerozinho aqui, ó, 273. Então, sempre que eu quiser uma temperatura em Kelvin, né, mas tenho graus Celsius, eu coloco esse grau Celsius somado com esse número, 273, e eu vou ter a minha temperatura em Kelvin, certo? Aí não tem erro, tá? Este é o primeiro ponto, a gente entra aqui falando dos gases ideais. A maioria das vezes, tá? Este N aqui vai ser 1, ficando PV igual a RT, ok? Que é a ideia de um gás ideal, tá? Bem, com isso, nós temos a chamada relação geral dos gases, né? A relação geral dos gases. No caso dos gases ideais, ok? Se eu tenho um sistema onde não muda a quantidade de gás, ou seja, não é acrescentado nem retirado, tá? Vai valer a seguinte relação: PV sobre T, ou seja, pressão vezes volume divididos pela temperatura, numa situação qualquer, num estado qualquer que a gente chama, é igual a P0, V0 sobre T0. Ou seja, a pressão, o volume e a temperatura num estado inicial. E o que é o estado para os gases? Vamos dizer assim, é os valores de pressão, volume e temperatura que ele encontra naquela situação. Então, com tais volumes, pressão e temperatura, ele vai estar em um tal estado, certo? E isso aqui vale para qualquer gás submetido a qualquer tipo de processo, tá? Desde que eu não mude a quantidade de gás, ou seja, a quantidade de N, o número de mols, se mantém o mesmo, ok? E bem, um outro ponto importante aqui é salientar que se R é uma constante universal, isso aqui é o mesmo para qualquer gás. Então o comportamento de um gás não vai depender do tipo de gás, mas apenas da quantidade de mols que eu tenho desse gás, ok? Isso aí é um ponto importante, né? Então, se eu tenho, por exemplo, hidrogênio e oxigênio,
os dois a uma mesma temperatura, por exemplo, eu posso dizer, ou melhor, temperatura não, se eu tenho a mesma quantidade de mols dos dois, né, 1 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio, nessa relação não vai fazer diferença, vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? E bem, dentro dos gases, tá? Aqui na área estudando gases ideais, nós entramos com a primeira lei da termodinâmica. Na calorimetria, a gente tem a lei zero, que fala sobre o equilíbrio térmico, né? Que o corpo tende a chegar a um equilíbrio térmico quando encontrado com outro. Só que logo depois temos a primeira lei da termodinâmica, onde ela fala sobre a chamada energia interna, ou melhor, variação de energia interna, como sendo a quantidade de calor absorvida ou emitida pelo gás menos o trabalho realizado por este gás. Tá? Em alguns livros isso aqui pode estar um mais, pode estar um menos, mas depende de quem está fazendo o sistema. Aqui eu estou considerando o gás, certo? Isso aqui é a chamada primeira lei da termodinâmica, tá? Que vai definir a energia interna de um gás como sendo a quantidade de calor que ele recebe, né? Ou seja, o quanto ele recebe de uma certa fonte, e o quanto ele utiliza dessa energia para realizar trabalho, ou seja, para expansão. E aí vem as definições, né? Energia interna tem relação com mudança de temperatura, enquanto trabalho tem relação com mudança de volume, né? A gente dizer que o trabalho é positivo induz que a variação de volume é positiva, ou seja, eu tenho uma expansão, e um trabalho negativo induz uma variação de volume negativa, ou seja, eu tenho uma compressão. Tá? Daí, dependendo do sinal, junta com esse, tem uma outra situação. Tá? A mesma coisa para a variação da energia interna. Né? Se a variação da energia interna é maior ou menor do que zero, bem, isso vai implicar que as variações de temperatura serão, respectivamente, maiores e menores do que zero. Ou seja, aumento de energia interna, aumento de temperatura. Diminuição de energia interna, diminuição de temperatura. Ok? E aí entra na ideia da primeira lei da termodinâmica, que é basicamente uma lei de conservação de energia, pois a quantidade de calor que tu utiliza, ou tu vai usar para aquecer o sistema, aquecer o gás, ou para expandir ele. Ok? Daí entra a primeira lei, e importante que todas as unidades, tanto de variação de energia interna, quantidade de calor e trabalho, são, no sistema internacional, joules. Ou, também, como pode aparecer, né, em algumas questões, caloria, né? Pois estamos trabalhando na termodinâmica, então os processos de troca de energia são calor. Tá? Bem, visto isso, tá? Vamos determinar esses dois aqui, ó. Variação de energia interna, tá? Ele, para um gás monoatômico, que é o que aparece, a maioria das vezes, ele tem essa relação, 3 meios de nRT. Um gás diatômico, ou seja, formado por 2 átomos, hidrogênio, gás hidrogênio, H2, gás oxigênio, O2, temos 5 meios de nRT, tá? É raro aparecer alguma coisa assim, mas saibamos que a variação da energia interna depende de temperatura e não depende da substância, né? Depende apenas da quantidade de mols. Então, se eu tenho 1 mol de hidrogênio ou oxigênio, a variação de energia interna deles vai ser a mesma se submetidos à mesma variação de temperatura. Já o trabalho é um produto da pressão vezes a variação de volume, ou se eu tenho um diagrama PV, ó, se P multiplicar por V, teria trabalho. Então, a área desse gráfico, né, se eu tenho aqui duas regiões de V e V0, a área da região, que daí vai aparecer várias figuras geométricas ali, também pode me dar o trabalho. Né? Daí, se é positivo ou negativo, basta ver o sentido dessa transformação, que vai ser geralmente indicado pela seta do próprio gráfico. O sentido, indo, né, para a direção do aumento de volume, tem trabalho positivo.
ok? Caso tenha uma transformação cíclica, ou seja, tenha um retorno, tu vai ver o gráfico mais acima, tá? Daí questões de trabalho e energia interna. O restante vai ser mais, né, detalhes ali, ok? Bem, aí entra a ideia de uma transformação cíclica, tá? Onde temos o diagrama P por V. Nessa transformação cíclica, ó, é importante cuidar uma coisa. O que é a transformação cíclica? Uma transformação que vai ocorrer em ciclos. Então, se eu tenho vou de A para B e volto para A, fechei um ciclo. A área dessa região vai me dar o trabalho, ok? Este trabalho vai ser positivo se o ponto mais alto indicar um sentido para aumento de volume, será negativo se o ponto mais alto indicar, né, para diminuição do volume, ok? E, como a transformação é cíclica, eu começo em A, termino em A. Então, a variação da energia interna por ciclo é zero. Isso é muito importante cuidar, ok? Numa transformação cíclica, a energia interna ela não muda a cada vez que se completa o ciclo. Por quê? Porque a energia interna a gente chama que é uma função de estado, ou seja, ela vai depender dos pontos. Trabalho já não, ele depende do caminho que eu tenho que sair de um estado a outro, né? Daí o trabalho eu consigo calcular, a energia interna eu sei que é sempre zero. Muito cuidado com isso. Trabalho área, energia zero. Uma transformação cíclica, ok? E dentro disso, temos as transformações gasosas, as 4 transformações principais. Só escrever aqui, tá? Tá? O que são essas 4 transformações? Isotérmica, isobárica, isocórica, adiabática, tá? Todas elas têm algum ponto que não ocorre mudança, as 3 primeiras. Isotérmica, temos uma temperatura constante. Nisso, a gente chega a 2 relações. Primeiro, PV igual a P0V0, pois eu corto os T's por serem iguais. Isobárica, a pressão é constante, então eu vou ter V por T igual a V0 por T0. Isocórica, volume constante, P por T igual a P0 por T0. Essas 3 transformações trazem isso. A adiabática é muito rara aparecer, mas esse tipo de relação, mas a relação seria PV gama igual a P0, P0 gama. Onde esse gama, tá, ele é sempre um número maior do que 1. A gente diz que ele é a razão entre o calor específico, a pressão constante pelo calor... O calor específico para pressão constante dividido pelo calor específico a volume constante, ok? Mas é raro aparecer alguma coisa assim, mas sempre é bom trazer isso para cá, né? E da primeira lei da termodinâmica, isotérmica, a gente tem que o ΔU é igual a zero, porque isotérmica não muda a temperatura e temperatura depende de energia interna, né? Tem dependência. Isobárica não acontece nada, isocórica o trabalho é nulo, pois se trabalho envolve variação de volume, não varia volume, não tem trabalho. E a adiabática, a quantidade de calor trocada com o sistema é negativa. Zero. Uma transformação adiabática é uma transformação que ocorre de forma tão rápida que não dá tempo de haver troca de calor com o sistema. Certo? É o que acontece, por exemplo, em compressão de motor. Quando está funcionando aquela compressão, acontece de forma tão rápida que não troca calor. É uma compressão adiabática. Expansão adiabática, por exemplo, o spray de um desodorante. O ar sai do spray tão rápido que não dá tempo de ele trocar calor com o ambiente, mas ele já se expande. Então temos expansão com resfriamento. E isso aqui é importante colocar nessa expressão, certo? E bem, de todas essas 3 aqui, temos uma forma de representar todas elas num diagrama P por V. Aqui uma isobárica, porque eu não tenho mudança de pressão. Eu posso representar a isotérmica dessa forma. Eu posso representar a
isocórica dessa forma, né? Não muda volume. E se aqui e aqui são temperaturas diferentes, eu posso simplesmente fazer isso aqui e definir isso aqui como sendo uma adiabática, por exemplo. Eu tenho uma transformação que eu posso fazer aqui. Se ela pode acontecer ou não, não sei. Mas eu posso chamar cada uma delas. Aqui isobárica, térmica, isocórica e a diabática, né? No caso da diabática e isotérmica, tem que ser falados ali que são para poder considerar isso. Tá? E é a linha da isotérmica, a gente chama de isoterma. Tá? E bem nisso, a gente cai num ponto na parte final, que é falar sobre a segunda lei da termodinâmica, dando, né, como eu posso dizer, um leve toque na terceira lei, tá? Mas focar aqui na segunda. Tá? O que a segunda lei da termodinâmica diz? Que é impossível criar uma máquina térmica que opere em ciclos, tá? Reversíveis, onde esses ciclos reversíveis consigam converter integralmente calor em trabalho. Né? O que ele está dizendo com isso? Se eu tenho uma máquina térmica, que eu vou representar dessa forma, e essa máquina recebe calor de alguma fonte, que eu vou chamar de fonte quente, não tem como ele fazer toda essa energia se transformar em trabalho. Não, sempre vai haver uma perda, que é uma quantidade de calor que vai ser mandado por uma fonte fria. O que é a fonte fria? Pode ser justamente o ambiente. O que é a fonte quente? Justamente a reação que está acontecendo, que está fornecendo energia. No motor, por exemplo, a fonte quente é o próprio ponto ali onde está ocorrendo a combustão da gasolina. E esse trabalho é o trabalho mecânico, é o mover o cilindro, só que não tem como não ter perda. Né? De forma que podemos calcular o rendimento, chamado de eta, como sendo uma razão entre o trabalho realizado e a quantidade de calor recebida da fonte quente. Aqui é um rendimento, a forma percentual aparece em decimais aqui, né? Então, se multiplicar por cento, ainda tem uma porcentagem. Certo? Ok? E essa segunda lei diz que isso aqui sempre vai acontecer. Só que também tem um ponto ideal. Tá? Isso sempre acontece, mas qual é a menor quantidade que eu vou perder? E aí que entra o chamado ciclo de Carnot, onde o ciclo de Carnot ele dá o rendimento ideal, como sendo uma razão, 1 menos uma razão entre a temperatura da fonte fria e da fonte quente. Ou seja, o ciclo de Carnot, de quantidade de calor, vem para temperatura, ou seja, deixa de depender da substância. O rendimento ideal vai depender só das temperaturas. E como é que aparece isso? Num diagrama P por V. Da seguinte forma, vamos ter duas transformações isotérmicas, uma expansão e uma compressão, tá? Isotermas, acompanhadas de compressões e expansões adiabáticas. Tá? Então a gente tem duas isotérmicas, duas linhas isotermas e temos duas linhas adiabáticas. É o chamado ciclo de Carnot, né? Que é um ciclo reversível onde eu tenho o melhor rendimento possível para uma máquina térmica. Tá? Eu falei da terceira lei, na verdade a segunda, né? Ela entra com isso aqui com o chamado conceito de entropia, como se entropia sendo basicamente uma desordem do sistema, que uma transformação reversível é uma transformação que tu consegue reverter, ou seja, tu causa uma desordem, mas tu consegue voltar, né, pelo mesmo caminho. Um sistema irreversível já não. Tu vai e tu não consegue voltar. Por exemplo, uma força de atrito. Né? Alguma coisa parar por causa de um atrito, tu não consegue fazer esse atrito trazer essa coisa de volta, porque o atrito ele sempre vai contra o movimento. Processo irreversível. Né? E nesses processos irreversíveis nós temos aumento dessa chamada entropia, ou seja, desordem. Né?
num processo reversível, a desordem ela não muda, sempre se mantém a mesma, de forma que tu pode sair de um ponto a outro sem alterar, né? Ok? E bem, essa aí é toda a revisão da parte da termodinâmica, ok? De que pode aparecer, principalmente é bom dar um foco sobre reconhecer as transformações gasosas, saber quando a pressão, temperatura é constante pelos nomes. Às vezes essa questão nem exige esses nomes, só fala de pressão constante, mas é bom reconhecer no diagrama, certo? E bem, se vocês gostaram aí do vídeo, peço que se inscrevam no canal, né? Deem um like e dúvidas ou sugestões podem colocar aí nos comentários, certo, pessoal? E bem, é isso. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!